Boa tarde a todos, boa tarde Angola, boa tarde Luanda, boa tarde município do Quilamba-Quiache. Esta é a segunda edição do programa Boca Doce, em que o apresentador é o mesmo que falo, Alfredo Armando Bumba. Como habitual, trouxemos sempre um tema social, político e de diversas dimensões na área da cultura. Hoje vamos falar sobre o impacto da religião nas comunidades africanas. Tenho dois convidados, pessoas muito contundentes para falar do tal assunto. Está ao meu lado direito Arsénio Antônio, filósofo, professor e anticristão, ou seja, uma pessoa que já não professa mais a religião cristã. Mas também Arsénio Antônio já foi cristão católico durante um bom tempo e professor também, desempenhou enquanto católico a questão do acolitado, também pertenceu a outros grupos da Igreja Católica. Hoje, por algumas questões da vida, decidiu afastar-se do cristianismo. Do outro lado está também o nosso ilustre convidado, Isaías Simão, que é estudante do último ano na Universidade Agostinho Neto, no curso de Antropologia, e também ativista social, e é diferente de Arsénio, ele é a favor da religião. Ao nosso convidado vou saudar. Arsénio, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e também obrigado por cá estar. Ok, muito obrigado, bom. Simão, muito boa tarde e muito obrigado por cá estar também. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de nos chamar para poder abordar esse assunto, né? Que é um assunto que, a meu ver, ainda é um pouquinho insípido, né? Para o nosso contexto. Eu acho que essas iniciativas, né? Acho que indicam um percurso, um caminho, né? Que pode ser seguido daqui a mais alguns anos. Muito bem, é mesmo com esse caminho que vamos também dar um recadinho lá em casa. Pode participar desse programa a partir do Facebook, na página Etmodieto. Deixa lá sua mensagem, seu comentário a respeito a esta temática. Para começar, Arsénio, quais são as breves considerações que pode trazer em relação ao nosso assunto? Primeiramente, antes de nós fazermos uma abordagem massiva sobre o nosso tema, temos que saber primeiro o que é religião. E quando nós estamos a falar sobre religião, certamente por via da colonização, nós pensamos logo que a palavra vem do latim, né, que quer dizer religar, quer dizer religar o espírito humano ao espírito divino. E a religião nós encontramos dentro de uma civilização. Toda civilização é composta de uma religião. Só que as religiões são criadas consoante o meio em que um povo está inserido. Nesse caso, quando nós falamos das religiões universais, que nós conhecemos o cristianismo, o islamismo, o budismo e o judaísmo, né? Quando são expandidas cá em África, há uma desintegração do nosso meio físico e temporal. Então há um impacto cultural, um impacto de civilização, né, para as comunidades africanas. Então, por quê? Porque o cristianismo, o islamismo, se nós analisarmos, foram criadas com preceitos de culturas alheias, de culturas que não são africanas. Daí que há um impacto negativo. Por isso que nós, os africanos, por uma questão de identificação com o nosso espaço temporal e cultural, né, não devemos abraçar essas religiões. Porque quando o cristianismo vem nos dizer, né, que Cristo é o Salvador do mundo e tudo mais, nós temos que nos perguntar quem é Cristo. Será que Cristo foi um homos africanos? Não, não foi. E por que nós estamos habituados a adorar este homem? Será que em África, no nosso espaço físico e temporal, cultural, não há um Salvador do mundo? Então vamos a ver que aqui é uma colonização por via da civilização. Isaías, as suas breves considerações a respeito do tema. Bem, Bumba, quando se fala de religião, eu sinto sempre a necessidade de evocar o fator cultural, né? Porque o Arsénio disse muito bem que a religião é um produto cultural, né? E eu vejo a religião como uma expressão cultural, né? A forma como um povo encara, né, o ser que ele acredita ser regente e criador do mundo. Como religião, eu defino que de forma simples, que a crença da reverência do homem para com um ser, né, que ele acredita ser criador e regente do universo. Ou seja, é uma devoção ao sagrado. Agora, quanto ao impacto das religiões mundiais
no contexto africano, eu digo que antes de nós termos contato com as religiões em causa, nós temos uma etnografia rica, né, que mostra como é que o povo africano já tinha as crenças locais, suas próprias crenças nas quais se identificavam, na qual mostravam devoção ao sagrado, né, e com o advento dessas crenças, né, exógenas, se você pode dizer, houve uma desintegração, não só no ponto de vista religioso, mas também cultural. Por quê? Porque essas religiões em causa têm um problema. Tudo que é contrário ao islamismo, ao cristianismo, é visto como abominável. E nós temos muitos costumes, não só religiosos, né, que contrastam muito daquilo que o cristianismo prega. Um exemplo, por exemplo, é a questão da poligamia. Vamos olhar para o reino do Congo. Antes da chegada do cristianismo, nós tínhamos um sistema de parentesco que abraçava a poligamia. Ou seja, um homem poderia ter várias esposas. E mesmo os reis que passaram no Congo tinham mais de uma mulher, apesar de que tinha uma principal. Mas agora o que é que houve? Quando se abraçou o cristianismo, houve a necessidade de deixar outras mulheres e permanecer com apenas uma. Então, isso criou instabilidade, né? Isso no ponto de vista religioso. Houve também impacto naquilo que são as questões culturais, nas questões de folclore. Por exemplo, a crença nos ancestrais. Houve até uma casa no Congo que chamava a Casa das Bonecas, que é uma casa onde se guardava todo o instrumento que fazia parte daquilo que é a questão religiosa do próprio reino. Então, foram obrigados a queimar esses objetos de culto, foram obrigados a deixar de crer naquilo que eles sempre criam. E enfim, houve, na verdade, uma desvalorização, né, daquilo que anteriormente era socialmente aceitável. Agora, quando se olha para a questão atual, né, eu levo também a questão antropológica nessa perspectiva, você nota que existem costumes locais que, por causa dessas religiões, são desprezadas, não são aceitáveis. Isso se verifica até que ponto? Né? No ponto de que até os próprios governantes, né, na questão de criar políticas que favorecem aquilo que são os nossos costumes, os fatores identitários que sempre nos acompanharam, você vê que até os próprios governantes temam, né, em aplicar políticas que ajudam a resgatar esses valores. Agora, um indivíduo normal olha para essa situação, né, fala logo, não, isso é falta de vontade política. Né? E eu sempre falo que existem situações que Angola e África vivem hoje, não se trata apenas de falta de vontade política. Imagina uma situação. Um político, quando não cria políticas para o ensino na questão a questão linguística, por exemplo, aprender as línguas nacionais, não cria políticas para se investigar aquilo que é o passado histórico do próprio país, como da própria África, ou enaltecer aquilo que são as crenças locais, né? Vê-se que antes de ser uma falta de vontade política, é um problema antropológico, ou seja, o político não se revela nesses valores. Então, se não se revela, não tem por que ele implementar isso. Então, antes de ser um problema político, é antes um fator cultural, um fator antropológico, um fator de falta de consciência histórica e antropológica. E essa questão mesmo de cultura, a religião surge em África, não é? Encontrando o povo africano com sua cultura. Surgimento do cristianismo em África não vem abalar a cultura africana? Bem, é isso que nós acabamos de abordar há pouco. Com o advento dessas religiões, houve desintegração daquilo que são os valores internos. Eu dei um exemplo da poligamia, que um homem poderia ter várias mulheres. Né? As antigas civilizações africanas, né? Não digo todas, mas uma boa parte vivia num regime de poligamia. Entende? Eu dei o exemplo do Congo, onde o chefe poderia ter várias mulheres. Mas tinha uma principal, mas além daquela principal, tinha muitas outras. Então, na sua perspectiva, aonde quer nos levar a entender que com o advento dessas religiões,
a África, as sociedades africanas vieram mudar ou evoluíram para o bem ou evoluíram para o mal? Bem, eu digo que depende da perspectiva. Se for na perspectiva antropológica, na perspectiva cultural, houve uma regressão, houve uma perda de valor daquilo que são os nossos costumes, né? E é por isso que eu falo sempre, o problema da África, o problema de Angola, não é só problema sociopolítico e histórico, mas também antropológico. Houve perdas antropológicas, houve perdas culturais, houve perdas daquilo que são elementos que caracterizam um povo. Arsénio, ouvimos aqui a abordagem do Isaías, uma abordagem mais um pouco aberta e equilibrada sobre a questão da religião e o surgimento dela, olhando os pontos negativos, né, que vem regredir a cultura africana. No seu parecer, em pleno século XXI, é indispensável ser religioso? Bem, para responder a essa questão, eu acho que, fazendo uma análise, depende da perspectiva que cada um tem sobre a religião. Agora, na minha perspectiva, eu acho que é indispensável. Por quê? Porque o homem tem estado a andar, se assim posso dizer, a esmo, né, sobre o mundo, à procura da força do infinito e tudo mais, em casotas, permitam-me o termo, quer dizer, igrejas ou mesquitas para o islamismo, mas esquecem de que a força do infinito se encontra no nosso coração. Não adianta nós procurarmos Deus nas igrejas nem mesquitas. Deus está num lugar em que nós os humanos não procuramos olhar, que é no coração. Atenção, que quando falo desse Deus, eu não estou a falar de um Deus que nos foi construído com bases antropoteístas, né? Quer dizer, a imagem de um Deus com características de um homem. Por exemplo, quando eu falo a um religioso sobre Deus, provavelmente que ele vai pensar logo em um ser, né, com cabeça, tronco e membros, barbudo, né, barba branca e tudo mais. Isso é uma visão antropoteísta de Deus, né? A visão que eu falo de Deus é de que Deus é uma força ativa da infinitude. Essa é a visão. Então, não adianta... Mas essa força ativa, como é que explica? Essa força Por exemplo, ativa... o ser humano tem certas reações, Certamente. tem certos sentimentos. Certamente. E como é que explica isto? Bem, vou explicar. Essa força ativa é uma energia cósmica. Por que é uma energia cósmica? Porque desde a cosmogonia universal, né, a energia cósmica, né, lançou-se a criar todas as coisas. E nós, os homens, nos tornamos partes dessa energia. Marcelo, quando Permita-me continuar, por favor. Não, é uma questão rápida. Sim. Quando falas de energia cósmica, isso é um ser, é uma força, como é que é? Sim, vou explicar. Deixa-me continuar, por favor. Sim, então, quando o homem se afasta mais dessa energia cósmica, quando ele se desconecta, ele, ao invés de se tornar sempre parte, ele vai se tornar partícula, quer dizer, inferior à parte. Então, quando falo de energia cósmica, depende de que perspectiva filosófica estou a me referir. Porque ser, quando nós falamos de ser, hoje a impressão que nós temos é algo que exista, que tem contato com os meus órgãos de sentidos, né, que nós aprendemos, os 5 órgãos de sentidos e tudo mais. Mas numa perspectiva filosófica mais metafísica, nós vamos ver aqui de que energia cósmica, né, é um ser, mas é um ser que é captado por outros órgãos de sentido que muitos dos humanos não têm consciência, que é a imaginação. A imaginação também é um órgão de sentido. Então, a imaginação, a vigia, como nós aprendemos também isso em metafísica e tudo mais, é aí onde nós vamos conseguir captar essa energia cósmica. E ali você resume um Deus na por sua exemplo, concepção. só para explicar melhor, é tipo, nós estamos habituados a ouvir a rádio, ouvimos e tudo mais, e nos ensinam de que há ondas sonoras, mas nós nunca vimos essas ondas sonoras, já vimos, mas sabemos de que existe. E há uma conexão. É o mesmo que podemos usar para explicar essa energia cósmica a que me refiro. Não, só que essas ondas se medem, há aparelhos que medem a frequência até de onda. Nós também podemos medir essa energia. Não, mas na questão cósmica, penso que... Daí que é importante nós entendermos o que é uma perspectiva metafísica sobre Deus. E o que é isso? Entender? Porque uma perspectiva metafísica vai além do corpo físico, que nós estamos, da parte material que nós estamos acostumados. Quer dizer, o lado imaginativo, é isso que estás a querer dizer? Sim, certamente. Que mas é difícil trazer uma abordagem do gênero Sim. nesta perspectiva, porque tu dizes que Deus, como tal,
não pode ser entendido como um ser humano, né? Que tem estruturas, tem corpo, mas para si tem que ser um ser imaginativo. E onde vai alcançar essa imaginação desse tal Deus? Essa imaginação e o contato com essa energia cósmica, que eu uso a palavra Deus, nós podemos captar através da meditação. Nós temos a meditação cósmica. O que é meditação cósmica? A meditação cósmica é a transcendência do homem, né, para o universo, o vazio. Então, neste vazio nós encontramos a energia cósmica. Porque nós nos desfazemos da nossa parte física, que é a parte material, e nos conectamos à nossa parte espiritual, que hoje, né, a religião vem a demonizar de, né, misticismo. Não percebi? Sim, a religião vem a demonizar isto de misticismo. Hoje em dia, quando alguém se levanta e diz que se conecta com essa energia cósmica através desta meditação, né, vão dizer de que é feiticeiro e tudo mais, sem saber de que é uma conexão direta com essa energia que nos fortalece. Isaías, então, a religião cristã, né, principalmente por surgir na Europa, e a Europa tem uma visão diferente da nossa, demoniza isto. E é daí que eles vieram, trouxeram essa religião, expandiram cá em África, né, assassinando, permitam-me o termo, né, as nossas concepções culturais sobre o sagrado. Tá, não sei se estamos a perceber. Isaías, colabora com a mesma ideia, tem uma opinião diferente a respeito disto que o Arsénio acaba de aqui apresentar. Bem, eu não sei, na verdade, se eu concordo com Arsénio ou discordo, né? Mas a abordagem que o Arsénio fez, né? Não vejo diferença com aquilo que eu penso. Mas eu penso o seguinte, em relação à questão que você fez sobre se é necessário ser... Como é que é a questão? Em pleno século XXI é indispensável ser religioso? Bem, eu diria que não é só indispensável no século XXI, como desde sempre foi. Por quê? Se nós olhar para a história do homem, né, naquele que é o processo evolutivo do próprio homem, nós vamos ver que no período paleolítico, né, disse que o homem começou a mostrar... Paleolítico superior ou inferior? Bem, essa especificidade não sei, mas foi no paleolítico. Yeah. Então, disse que foi no paleolítico quando o homem começou a mostrar as primeiras manifestações religiosas, né, através de ritos funerários. Então, para o homem realizar um rito funerário, é necessário acreditar no além-túmulo. É necessário acreditar que há um outro mundo onde o próprio defunto vai transcender e ter uma vida com o ser que ele considera, então, criador do universo. Agora, você não esqueça que vai dizer, um minuto. O Arsénio diz que ele acredita num ser divino, mas não um ser que a religião tem propalado, ok? É um ser além disto. Será que o Arsénio pode ser considerado como um religioso nesta perspectiva de acreditar nestas forças invisíveis ou cósmica, conforme aqui acaba de dizer? Bem, eu não sei se o Bumba está a confundir, né? Porque a tua questão é tendenciosa, né? Vê-se que confunde ser cristão com ser religioso, né? O fato do Arsénio não compactuar com aquilo que são as crenças do cristianismo, né? Não lhe faz ele não crer num ser superior, entende? Ele disse que crê numa força cósmica, né? E no fim ele vai cair num único ponto, que é um ser superior. E esse ser superior que está além do universo físico é o que nós concebemos como Deus. Entende? Agora, se você olha, por exemplo, a Bíblia não dá aspecto de Deus. Fala sempre que é intangível, que é material, que é o que está além daquilo que é a compreensão. Mas não descreve se tem dedo, se tem cabeça. Por exemplo, disse que Adão Deus falou com Eva, será que Deus tem boca? Então, mas a Bíblia não especifica essas questões, então não acho necessário abordar ou conveniente falar sobre coisas que eu nunca tive contato, né? Yeah. Mas a temática central é sobre religião. Sim. E a religião como tal, estamos a tentar desconstruir a ideia de crenças religiosas, ou seja, uma ideia de cristãos, islamistas, budistas, enfim. E a questão que eu coloco é precisamente por isso, porque o que se tem dito, a maior parte na sociedade, é de que alguém que tem uma concepção como do Arsénio, de não acreditar num Deus que o cristianismo defende, que o islamismo defende, é considerado uma outra pessoa. Ou seja, adquire outros títulos. Aí vem a minha questão. Será que nós podemos considerar o Arsénio como religioso na perspectiva
das suas crenças, ok? Ou não? Bem, olhando para a perspectiva cristã ou islâmica, claro que é visto como digamos, cristão não, pode ser religioso, mas não é visto como cristão, né? Um cristão como tal, um devoto. Né? Mas agora, eu acho que estamos a falar do fenômeno religioso, Bumba. Estamos a falar de um fenômeno que é considerado como um dos aspectos culturais universais da cultura. Universais da cultura por quê? Porque é um fenômeno que todo o povo, em todo o tempo, em qualquer espaço, né, mostrou essa manifestação. Então, seria complicado abordar o fenômeno religioso só falando do cristianismo e islamismo. Seria encurtar o tema, né? Porque estamos a falar... Mas nós temos que falar sobre o cristianismo e o islamismo. Por quê? Porque são as religiões mais expandidas a nível mundial. E aliás, desculpa interromper, né? Segundo a estatística, o cristianismo é uma das religiões mais professadas, ok? E o islamismo também é a segunda religião mais professada. Não, mas agora, por ser mais Acho que pela estatística poderíamos abordar mais essas duas do que as outras. Né? Bem, mas a questão de serem universais é um pouquinho discutível, porque quando falamos de universal, temos a ideia de global, de todo. Exato. Há povos que não conhecem Jesus Cristo, então não posso falar que o cristianismo é global. Quer dizer, é mais difundido, é mais fácil afirmar isso. Agora, dizer que é global não é muito aconselhável. É uma discussão sobre os cristãos e os islamistas. Se tu colocares 3 cristãos de igrejas diferentes, ficam a debater de assuntos que os comprometem. Por exemplo, se colocarmos um testemunho de Jeová, um católico e um do sétimo dia, os 3 aí a falar de Deus, vão falar mais de doutrina, ok? E se colocarmos 3 islamistas a falar da sua própria crença, vamos ver que eles vão concordar. Qual é o problema que existe nestes cristãos? A pergunta é aberta para os dois. Eu não acredito que quando se põe dois islamistas a conversar sobre sua crença, não há desavença. Porque se você olhar para a história do islamismo, quando Maomé morreu, houve desintegração, houve grupos que se separaram. Okay. Acho que falamos disso há uns minutos atrás. Agora, quanto ao cristianismo, eu penso que uma coisa é falar da religião como uma instituição social e uma coisa é falar da religião como um fenômeno natural que brota no interior do próprio homem. Eu penso que o problema do cristianismo começou a surgir quando a religião ou o cristianismo começou a ganhar um estatuto social e político em oposição ao próprio Estado. Né? Isso é especificamente no período da Idade Média. Então, quando se institucionaliza a igreja, né, você vê que depois dentro da igreja houve segmentos, houve dissidentes, houve indivíduos que, por problemas doutrinários ou financeiros, né, até porque o financeiro é o que se verifica as até igrejas, hoje, né? exato. Então, você vê que depois de se criar, ou de se dar um estatuto social e político na igreja, começa a haver dissidência, começa a haver separações. Esses indivíduos que se separam nesses segmentos, você vê que dentro dele também houve outros segmentos. Então, por questões doutrinárias e financeiras. Eu penso que o problema que realmente, que eu digo, tira a essência do cristianismo, né, ou tirou a essência do cristianismo, foi o fator de institucionalizar, né, isso na Idade Média. E a história é específica, é bem exata. Ao mostrar o que aconteceu na Idade Média, a Idade Média durou um século, 100 anos. E aquele período foi o período onde instituiu-se a Inquisição. Né? E você vê que na Inquisição mataram muitos indivíduos. A igreja combatia até a própria ciência. Fez-se perseguição, por exemplo, nos menonitas, a Albigência, que eram grupos, que eram segmentos também do próprio cristianismo. Né? E você vê que esses problemas doutrinários, né? Esses problemas de interpretação da própria doutrina, essa contradição. Agora, eu não sei se esse problema está na questão egoísta dos próprios indivíduos, ou a Bíblia que é contraditória até o ponto de criar essas separações. Mas acha que a Bíblia é contraditória? Bem, a Bíblia tem contradições históricas. Eu só não lembro o capítulo, eu não lembro o capítulo, mas o livro de Mateus e Lucas, quando fala de Judas, quando Judas traz Jesus,
Né? O livro de Mateus, né, afirma que Judas se enforcou. Mas no livro de Lucas fala que ele anda há um campo, esqueci o nome do campo, acho que é Amaldema, uma coisa assim, as entradas saíram, uma coisa. Os dois livros abordam a mesma questão histórica, mas de forma diferente. Agora, qual deles é verdadeiro? Se desse até eu poderia trazer os trechos para ser mais específico, né? Porque há quem vai pensar que estou a falar só por falar, mas eu já li, já tive contato, que a morte de Judas em Lucas e Mateus é diferente. Isso lhe leva a Isso concluir... é uma contradição histórica. Ok. Agora, teologicamente, eu sei que há sempre uma explicação teológica para isso. Mas na sua concepção, a Bíblia Historicamente é contraditória. é contraditória. Sim. Arsénio, qual é a sua opinião a respeito dessa questão da contrariedade dos cristãos? Não é? O Testemunho de Jeová, católico, Simão Toco... Bem, é assim, o cristianismo, né, tem como centro Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi um mestre, sim, isso não podemos negar. E quando se tem um mestre e dá ensinamentos e tudo mais, ele cria discípulos e seguidores. E esse mestre em nenhum momento cria religião, não, em nenhum momento. Mas depois da sua morte, seus seguidores e discípulos são quem cria a mesma religião, tendo como centro um mestre que já se foi. Então, estamos a perceber. Então, quer dizer que cada discípulo e seguidores têm visões diferentes sobre aquilo que eles aprenderam do mesmo mestre. E é daí que vai entrar a contradição, porque mesmo já na antiguidade, no tempo dos 12 discípulos, já houve contradições em que um chamava atenção a outro nas suas cartas e tudo mais. Agora, quando a religião, né, passou a ser um problema, o cristianismo principalmente, né, no antigo Império Romano, no Império Romano, né, passou a ser um problema, houve a necessidade de a religião se tornar uma instituição, a religião cristã. E daí houve um concílio que é bastante conhecido, o concílio de Niceia, onde padres, né, o imperador Constantino, discutiram que livros entrariam na Bíblia e, atenção que muita gente não mas sabe... no concílio de Niceia não se discutiu os livros que poderiam constar na Bíblia. Calma. E o que é que se discutiu? Discutiu-se a consubstancialidade e a substancialidade de Jesus Cristo, ou seja, a natureza de Cristo. Ok. E se debateu a Bem. questão de Jesus ser Deus ou não. E- E falam até do arianismo, que houve um confronto entre Ario e o padre Atanásio. Ok. Yeah. Sim, Só vamos para- lá ver, vamos lá ver. Essas questões também foram discutidas no Concílio de Niceia, mas a compilação da própria Bíblia também foi um dos assuntos do Concílio de Niceia. Não, é assim, Vale é assim, lembrar... é assim. Houve concílios que se debateu qual livros poderiam constar na Bíblia, né? Onde cita-se os livros apócrifos, não sei se é isso. Certamente. Então, houve concílios que se debateu exatamente isso, mas no Nicéia não se debateu isso. Debateu-se a natureza de Deus e de Cristo, só. Bem, Só isso. na minha opinião, na minha humilde opinião, e segundo aquilo que tenho investigado sobre religiões, né, houve sim também esse problema da compilação da própria Bíblia. Porque a religião, né, é uma forma de dominar povos, é uma forma assim. E a ideia dominante Mas de que um tipo tempo... de religião Deixa é de dominar o povo? Calma. A institucionalizada ou aquela natural do próprio homem? Depende Se da estamos a perspectiva. falar de Concílio de Niceia, eu disse que foi um dos processos de instituição da própria religião, certamente estamos a falar da religião como instituição. Ok. Sim, é isso que eu quero dizer. Percebo. Então, quando houve essas discussões e tudo mais, a partir daí a religião passou a ser usada como um instrumento de dominação de povos. Então, e é daí que certamente cada um tem a sua visão sobre Deus. E os europeus têm em si uma visão sobre Deus. E eles sabem que se na Bíblia eles encontrarem certas palavras que não vão de acordo com o que eles ensinam, certamente que vão mudar. É daí que a Bíblia passou em vários processos de tradução e tudo mais. E houve, né, passamento das ideologias daquele que traduzia, para não estar contra aquilo que ele estipulou como uma doutrina. Então, quando vem nos passar isso, nós analisando, então nós vamos ver essas contradições, porque cada um tem a sua visão diferente. Agora, nós devemos ter, o que nos falta, principalmente nos povos africanos, que abraçam, né, o cristianismo, é ter uma atitude crítica, quando nos é passada a religião. Mas só que as pessoas não conseguem ter uma atitude crítica, porque a religião é um subproduto do medo. Como quem diz? Se você não fazer isso, o que a Bíblia diz, vais para o inferno. Ok? E se você fazer, você vai para o paraíso. Então, o homem que vai lhe ser pregado dessa religião cristã, ele vai ficar assim, ai,
Se eu questionar, vou para o inferno. Então, vou seguir conforme está a me ensinar. E nós sabemos que o medo tem uma grande densidade psicológica nas pessoas. É por isso que... É com medo mesmo que também temos, porque a nossa regia sempre se diz e chama-nos a questão do tempo. Vamos fazer um curto intervalo. Não vai esquecer aí a pergunta que vai colocar, mas agora temos que fazer um curto intervalo. Ok. Voltamos daqui a instante. Boa tarde. From this Eto Mulheto TV, o seu espaço você encontra aqui. Renovados votos de muito boa tarde a si que nos acompanha e assim também que chega agora a nos acompanhar. Estamos a falar do impacto da religião nas sociedades africanas. O nosso convidado é Arsênio Antônio, filósofo e professor, também anticristão, ou seja, um jovem que desacredita por agora o cristianismo, mas já foi cristão uma vez, foi da Igreja Católica, inclusive também chegou a ser acólito. E do outro lado está também Isaías Simão, estudante do segundo ano, aqui para retificar, do segundo ano da Universidade de Agostinho Neto, do curso de Antropologia. É com eles que estamos a ter a conversa. E antes mesmo do intervalo, estava com a palavra ao Arsênio. A minha pergunta que eu gostava de colocá-lo a respeito da afirmação do Isaías é sobre há ou não há contradição na Bíblia? Sim, há muitas contradições na Bíblia. A Bíblia se contradiz. Né? Desculpa, o Isaías diz que no ponto de vista histórico há, de facto, uma contradição, mas respeita o ponto de vista teológico. Também baseia-se nesta perspectiva ou tem uma opinião diferente? Do ponto de vista teológico também é contraditório, porque se nós olharmos, né, a teologia, quando passou a ser fundamentada pela escolástica católica, estamos a falar propriamente de Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, estes homens também tiveram ideias contrárias sobre Deus. E é daí que nós vamos também notar contradição. Por exemplo, nós sabemos que o Santo Agostinho era mais ligado às ideias de Platão e Santo Tomás de Aquino era mais ligado à ideia de Aristóteles. Então há um choque, cada um tinha um mestre diferente. E vale lembrar que se esses homens começaram a idealizar Deus com base a esses filósofos Platão e Aristóteles, estes homens nunca foram cristãos. E eram homens politeístas. Estamos a ver que é contradição. E depois ele vem dizer de que o politeísmo é de Satanás, é do diabo e tudo mais. Então, quer dizer, vão recorrer a homens que são ditos pagãos, estamos a entender, para explicar sobre o Deus que vocês adoram. É a questão aqui que nós vamos fazer. Então, é para mostrar que há contradição teológica e também há contradição histórica. E vale lembrar, se a Bíblia não tivesse contradição, não deveria ter essa divisão de Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque nos mostra... A repartição da Bíblia... Já demonstra a contradição. Por quê? Porque se nós vermos... Em que ponto? Vamos ver aqui, vamos analisar. Pela primeira vez, quando esse Deus cristão começa a ter contato com o povo de Israel e tudo mais, ele instituiu alguns mandamentos a esse povo, né, de como eles deveriam viver, códigos éticos e morais. Só que depois, no Novo Testamento, nós vamos encontrar outros códigos, que quem dita esses códigos, né, é o seu filho, conforme a Bíblia nos apresenta, o filho unigênito, que recebe todas as instruções do seu pai e vem nos passar. E eu vou me perguntar, se você, Isaías, vem dizer a um profeta de que você nunca muda, você é o mesmo para sempre, como é que depois no Novo Testamento você vai mudar os códigos éticos? É aqui que nós temos que começar a nos perguntar. A Bíblia nos apresenta que Deus é amor. E vamos ler nas cartas de Paulo de que quem ama não mata, não se vinga. Mas vamos encontrar um Deus que no Antigo Testamento é vingativo e é nacionalista. Atenção, nacionalista. Temos que entender bem isso. Esse Deus era contra todos aqueles que se opunham ao povo dele escolhido. Ele defendia o nacionalismo israelense. Temos que analisar muito bem. Era um Deus que se vingava. Um Deus que pune, que quando você não faz aquilo que que ele quer, ele te manda para o inferno. Atenção, ele diz que é amor.
Nós temos que aqui ver. É um fator lógico. Aqui entra o princípio da não contradição. Não sei se estamos a ver, ou é amor ou não é amor. Então isso vai mostrar que essas ideias foram construídas por homens. Porque quem se vinga é um homem. Um homem que sente raiva de outro. Porque o povo de Israel é um povo que se vingou ao escrever a sua história. Porque é um povo que começou a demonizar outros povos que eram circunvizinhos a ela. Estamos a entender? E começou a amaldiçoá-los. Vamos a ver? Mas E a Bíblia quem vinga é um homem. Mas a Porque o Bíblia- homem tem contrato com outro homem. E quem usa a guerra como um meio para dominar outros, também é um homem. Mas não acha Estamos a que ver. é questão histórica, como diz o Sim, Arsenio? isso é questão Um tempo havia uma história e agora atualmente acho que o homem foi modificado e depois a Bíblia foi escrita em momentos diferentes, e por pessoas diferentes. Daí também. que você já se explicou que o homem escreveu em tempos diferentes. Mas atenção, mesmo sendo... O tempo, vamos ver. Não, eu só gostava que comentasse o seguinte. Em Timóteo capítulo 2, Sim. Timóteo capítulo 2, versículo 13 até 15, diz da importância da Bíblia, onde diz que toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. Então, esse Deus, aqui acaba de dizer que com essas contradições que acabaste de apresentar, te faz pensar que foi o homem quem escreveu essas contradições. Ou seja, esses desejos que estão lá na Bíblia. E com esta presença de Deus em Timóteo, o que é que ele faz aqui comentar? Será que é mesmo Deus ou o homem também inventou um autor para chamar Deus? Se o homem chegasse a todos os religiosos e dissesse que ele próprio é quem se inspirou para escrever a Bíblia, ele não teria seguidores. Estamos a ver? Então ele teve que dizer, não, Deus é quem me inspirou para eu escrever isso. As pessoas vão ver, oh, Deus inspirou ele, então vamos seguir essa palavra porque é sagrada. Estamos a ver? É nessa questão de dominação de povo. Então ele usa aqui esse Deus que o inspirou, que na verdade não inspirou ele. Porque se esse Deus o inspirou, atenção, esse Deus diz que ele é omnipresente e omnipotente. Estamos a ver? Omnisciente também. Ok. Se ele num tempo inspirou o apóstolo Pedro, vamos lá supor, o apóstolo Pedro a dizer ou a professar certos códigos éticos a um determinado povo, está bem. É porque ele também vai estar presente quando vai inspirar o outro apóstolo. Então quer dizer, quando ele vai ter com Paulo, ele vai lembrar. Eu já tive essa conversa com quem? Com Pedro. Então o que eu vou lhe dizer não pode ser contraditório. Estamos a ver? Então vamos ver que aqui já há uma falha de que ele não é omnipresente. Até mesmo devido São ao mentiras. o contexto. Sim. Porque os contextos vão alterando as nossas ideias. Quem tem os nossos domínio sobre o princípios. tempo? Vamos lá ver. Será que Deus tem domínio sobre o tempo? Ou o tempo tem domínio sobre Deus? É uma questão que vamos fazer. Porque o tempo está em movimento, mas alguém que tem domínio do tempo, tem controle desse tempo, por mais que esteja em movimento. É tipo se desde os primórdios nós sabemos que isso é água. Esse líquido que está aqui nesse recipiente é água. Desde os primórdios, os filósofos naturalistas, desde o homem primitivo e tudo mais. Até agora nós estamos com o conceito de que isso é água. Por que não mudou? Estamos a ver? Porque são verdades objetivas. E essas verdades que as religiões têm dito que são verdades são subjetivas e mudam consoante o tempo. Estás a ver? A África, por um tempo, passou a ser considerada como o continente com mais cristianismo ou com mais religiões aqui. E também observa-se que é um dos continentes que vem registrando nas suas agendas históricas muitos problemas sociais, econômico, político. Qual é o comentário que traz a respeito desta questão de um número em excesso de religião e com um número em excesso de problemas sociais? Olha, bom, é por causa desse fenômeno, né, que você acabou de explicar agora, um número elevado da igreja ou de cristão, mas num ponto de vista daquilo que é o progresso do próprio continente, né, vê-se que há uma regressão. Então, tanto que há indivíduos, né, principalmente céticos, que afirmam que o fenômeno religioso, a religião, atrasa o progresso de um país. Né, é uma coisa que eu não concordo. Mas agora... Não concorda por quê? Bem, existem países muito bem desenvolvidos que são religiosos. Exemplo? Tem, por exemplo, o Dubai, por exemplo. O Dubai é um país muçulmano, mas está aí, vê o Dubai conforme é.
Vê, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país, se eu não me engano, de maioria adventista, né, ou pentecostes. Mas está aí, vê os Estados Unidos. A China, por exemplo, o Japão, são países que até quando se fala de misticismo ou religiosidade, nos países asiáticos são ricos nisso. Ok. São E ricos. no nosso contexto, por que é que nós somos... Agora, eu não sei, eu pelo menos penso que a religião, o fenômeno religioso, serve muito para dar, digamos, acalentar o homem, né, perante essa existência dura. Né? A religião dá esse sustento. Você se perguntar no indivíduo, quer dizer, se você manda um indivíduo e compreender o sentido da vida, por exemplo, num ponto de vista filosófico, científico ou químico, uma coisa assim, ele vai ser decepcionado. Porque não vai encontrar respostas, né, que mostram que a vida, na verdade, é boa, que além dessa vida há uma outra. Mas a religião, as mitologias dão esse sustento, entende? Uma pessoa quando morre, por exemplo, há esse rito funerário, por exemplo, esse rito funerário que você vê, que antes de enterrar, o padre fala algumas palavras, né? Quer dizer, essa é uma esperança, né? Aquilo mostra uma esperança de que a morte física não é o fim, que depois dessa outra. Desculpa, Agora, por estarmos a falar no contexto africano, será que nesse caso de acalentar, né, aqueles que sofrem a perda de um ente querido, será que em África o nosso poder tradicional não usava a palavra como um meio para acalentar estes? Bem, conforme eu disse, as mitologias, né? Eu falo mitologia porque toda religião, até certo ponto, tem características mitológicas. Isso é indiscutível. Então, Arsênio, todo o povo, quando cria religiões, cria para poder compreender, se situar no mundo, dar significado à existência. Entende? Porque o homem, vamos compreender uma coisa. Isaías quer dizer de que o povo africano criou também religião. Bem, é isso? Eu não diria religião, porque há uma discussão semântica entre religião e espiritualidade. Né? Fala-se que a África teve uma espécie de espiritualidade, mas no fundo eu olho isso como um fenômeno religioso. Está sempre na questão religiosa. Então, o homem, quando começou a despertar, né, a ter consciência, né, eu falo aqui do homem numa perspectiva da biologia evolutiva, né, porque a história mostra que o homem não apareceu na natureza de forma abrupta, foi um processo evolutivo. Então, quando o homem começou a evoluir e começou a ter consciência de Deus, né, foi o período onde o homem começou a tentar compreender o mundo, a explicar. E as explicações do mundo, a compreensão do mundo, o sentido da vida, começaram a ser explicadas por meio da mitologia. O Arsênio, acho que tem consciência de ser filósofo, sabe que as primeiras explicações do mundo não foram filosóficas nem científicas, foram religiosas. Então, a religião, o fenômeno religioso, dá esse sentido à existência, dá essa significação naquilo que é a dureza da vida, dá esperança, entende? Então, quando o homem cria as religiões, né, faz exatamente com esse sentido. Não só para explicar a origem do mundo e das coisas, mas também para poder encontrar sentido, né, naquilo que é o vazio da própria existência. Mais ou menos. Arsênio, o Isaías acaba de dizer que existem países desenvolvidos que são religiosos. Porém, a África é um dos continentes, estou a falar países e continente nesse caso, né? A África é um continente... Mas eu acabei de exprimir, porque eu não respondi a questão que você me fez. Você não fez exatamente essa questão. Exatamente. Eu quis dizer que na questão africana, eu pelo menos vejo isso, que quanto mais há sofrimento, quanto mais a pessoa sofre, né? Mas ele procura, digamos, um apoio, tanto emocional como financeiro. É como um doente, né? Uma pessoa, procura médico quando se sente mal. Então, o sofrimento é um dos mecanismos que empurra muito o homem para a questão de Deus. Né? Não que seja quer dizer, não para falar que o medo é o único meio, mas o medo, digamos, o sofrimento. Né? Não falo que o sofrimento é o único meio que aproxima o homem de Deus, mas estou a falar que é um dos mecanismos. Você vai para nossas igrejas, você vê que há pessoas que vão na igreja porque querem atingir um certo fim, seja financeiro, seja pessoal. Então, o africano tem a tendência de criar mais religião,
né? Porque olha para o contexto africano. O africano sofre muito. Então, quanto mais há sofrimento, há mais essa necessidade de procurar um apoio emocional. Daí que falou-se sobre, o Isaías falou sobre sofrimento e tudo mais. Então, daí que a religião surge para perpetuar o sofrimento do povo africano. Não Por que concordo surge com para isso. perpetuar? Calma. Não concorda porque... Desculpe, senhor. Olha, a religião, isso depende daquilo que eu falei. Uma coisa é falar da instituição, da religião como instituição. E como- Uma coisa é falar como um fenômeno natural do homem. Quando A nossa abordagem, a nossa abordagem, Não. a nossa abordagem sobre a religião, estamos a abordar como instituição. Não só. E não só. Calma. E não Se só. fosse, Estamos se a fosse falar, a falar da religião, né, não como instituição, certamente que nós estaríamos aqui a falar sobre cristianismo e islamismo. Não. Vamos aqui Estamos a falar analisar. do fenômeno religioso. Vamos analisar. O Estamos nosso a falar tema do é o impacto das religiões nas comunidades Sim, na vida africanas. africana, sim. Daí que é que nós estamos a falar das religiões como instituição. Tá bem. Agora, eu disse que está para perpetuar o sofrimento do povo africano. Por quê? É só nós analisarmos como é que essas religiões entraram com o poder político, aliaram-se ao poder político. Temos que ver isso. Então, quando surgem... Calma. Quando surgem... Isso um explorado... significa que o cristianismo em África não tem utilidade ou é péssimo? É isso que você quer concordar? Vou responder a tua não, questão. responde só isso que você quer Vou responder a tua questão. Não, é só sim ou não. É Vou simples. responder a tua questão. Tá bom. Deixa-me continuar. Então, quando você é explorado na tua própria terra, e o explorador traz a palavra tal dita desse Deus, ou traz a Bíblia, vamos ter atenção. Se o explorado quiser revoltar contra o explorador vai pegar a Bíblia, vai abrir e vai dizer: vencei o mal com o bem. Se alguém te faz mal, você deve lhe fazer o bem. E aí o explorado não vai conseguir se revoltar, porque ele sabe: epá, se eu fazer isso é pecado. E daqui entra a questão do medo: vou para o inferno. Então vou perpetuar sempre que a minha pobreza. É o seguinte. A minha condição de explorado. Estamos a ver como é que a religião vem para perpetuar o sofrimento do povo africano. Porque é só analisarmos, desde que essas religiões entraram em África, qual é o nível de sofrimento do povo africano? Quando não havia essas religiões, como é que o povo africano estava? Estava na condição desse sofrimento que nós estamos a ver. Não, mas o sofrimento porque da quando África o Isaías religioso, vem dizer, quando o Isaías vem dizer, é um fenômeno religioso ou um fenômeno político, social e financeiro? Quando eu disse que a religião veio com o poder político, daqui é que você vai dar conta de que o nosso sofrimento também é subproduto Uma coisa é você negar, né, a religião como tal, né? E uma coisa é você não reconhecer a função social que essa religião exerce. A religião tem uma função social, isso é verdade. A religião tem uma função social. Sim, mas você está mostrando... E essa função social pode ser negativa ou positiva. Sim, mas agora, você está a mostrar apenas o lado negativo. Para ti por que não, o lado não, negativo? Não, olha, por que eu estou a mostrar o lado negativo? Estou a mostrar o lado negativo por quê? Porque essa religião, quando foram inclusas na nossa sociedade, nós temos que ver, a nossa sociedade tem uma outra forma de se relacionar. Mas eu acho errado considerar que a desgraça que se vive em África é por causa da religião. Pode ser um dos fatores, mas apontar a religião como tal não aceito. Porque muito do que se vê é que são questões políticas, questões tribais, são questões sociopolíticas e culturais. E quem vai manter esses problemas políticos, mas agora, sociais? agora. O que vai manter essas questões políticas, né, ao povo africano é o quê? É a religião, o espírito religioso das pessoas. Não. É só você analisar. É aquilo que eu disse, o explorado. Quando vão lhe dizer no explorador de que deve vencer o mal com o bem, ele não vai conseguir se revoltar. E daí que nós estamos a perpetuar a pobreza. Existem problemas que a África vive. Não é por causa da igreja. Nós estamos no nível. Pelo menos dois problemas que a África enfrenta que não têm a ver com a religião. Calma, eu vou especificar o caso da Angola. Exato. Você acha que o problema que tivemos depois de ganharmos a independência, o confronto que tivemos entre os partidos, aquilo foi um fenômeno religioso? Acha que a religião tem alguma influência nesse problema? Aquilo é político, entende? Quando se fala que o governo... E a religião não é política? Espera. Depende da perspectiva. Agora, quando o governo
não cria políticas E estamos a falar de modos só o que eu vou querer lhe cortar. Estamos aqui a falar da luta que houve cá em Angola e tudo mais. Nesse caso, nós vamos ter que falar também dos nossos nacionalistas. E pegando Agostinho Neto professava uma fé religiosa, metodista. Não, mas o motivo da guerra, não foi o religioso. Calma. Foi o político. Calma, deixa-me. Então, para Agostinho Neto conseguir tomar certas decisões, será que não passou pelo conselho de um pastor da metodista? Não, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver Isso tem a ver. É só nós olharmos o mundo. O mundo hoje. Tá bom, assim o conselho que o Agostinho Neto o poder levou político. O poder político, vou te fazer entender algo. O poder político não consegue andar sem a religião atualmente. Não consegue andar. Mas por quê? Porque eles sabem de que eles têm sido máquinas de pobreza e de sofrimento dos povos. Se não andarem com a religião que é apaziguadora, não vão conseguir se manter e se firmar no poder por muito mais tempo. Não, Constituição espera. angolana é bem clara nos seus artigos de que há uma separação ligeira não, uma... Exatamente, o Estado e a religião. Exatamente. Isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque é uma mentira, sim. Basta nós vermos hoje a relação que o nosso presidente tem com as igrejas, esses conselhos, que se criou um conselho das igrejas em Angola. Não seja talvez pela importância e objetivo que tem a religião na sociedade? Não por isso. Isso tem a ver, a relação do nosso presidente com as religiões tem a ver com o quê? Com a perpetuação do seu poder. Estamos a entender? O Estado porque se eu estou a esquecer o líder da igreja, Simão Topo, acho que é Dom Afonso Nunes, se não estou errado. Se ele vai em sua igreja e afirmar e dizer de que a cor vermelha na bandeira do partido político MPLA é de Jesus Cristo e que todos devem votar a esse partido, será que o povo não vai votar? Vai votar. Mas se o João Lourenço entrar na igreja e dizer votam no meu partido e o Dom Afonso Nunes dizer que não votem a ele, o povo vai seguir quem? Mas Dom Afonso Nunes. Então, nem vamos ver, é aqui que a política anda sempre com a religião, é daqui que o mestre Osho dizia de que a religião é um partido político disfarçado. Estamos a entender? É um partido político que é disfarçado, porque eles andam sempre com a política e o povo sofre cada vez mais. Estamos a entender? Então, a manutenção do poder político e a religião. E o Isaías está a dizer de que os Emirados Árabes Unidos são desenvolvidos, mas têm religião. Onde é que surgiu o islamismo? Não surge com os povos árabes. Será que se a religião surge com o meu povo e eu que estou no poder faço parte dessa religião, eu vou perpetuar o sofrimento do meu povo? Não, eu vou perpetuar o sofrimento do povo que eu quero explorar. Estamos a entender? É isso que eles fizeram. Falar que a crença a religião islamita, a religião arabeizou alguns povos africanos. A religião cristã europeizou alguns povos africanos. É por isso que nós estamos divididos. Eles semearam discórdia através das suas religiões entre nós. Nós estamos assim pobres. Nós pensamos que nós estamos felizes. Acho que o Arsênio está a fazer uma abordagem muito pessimista da religião, né? Acho que é necessário também abordar, né, a questão da função social, o benefício que traz. E qual é o benefício? Então, o benefício da religião? Eu sei que é polêmico falar de benefício, né, para uma religião que entrou praticamente de forma imposta, né? Mas você vê, olha, a África tem uma condição financeira de lamentar. E antes do cristianismo, Bumba, nós tínhamos o sistema de ter muitas mulheres. Você imagina que até hoje estaríamos nesse regime. Como é que estaria um pai a sustentar 5 mulheres com a condição social e financeira que a África apresenta? Não, talvez deveria ser diferente. Se... Não, você acredita que se o cristianismo não entrasse, a África seria desenvolvida? Você acredita nisso? Temos que ver algo. Não percebi. A África desenvolve com a entrada do cristianismo? É isto? Não, eu fiz uma questão. E eu gostava de saber essa questão que você coloca. A África desenvolve precisamente com a entrada do cristianismo? Não falo que desenvolve, mas existem aspectos que a religião trata e que você pode notar que até certo ponto é um benefício. Ok. Você imagina só. Calma. O Isaías falou aqui sobre a poligamia e tudo mais, e como é que o chefe de família vai conseguir sustentar essa mesma família, né?
Vamos lá ver. Na Revolução Neolítica, não no Paleolítico, conforme ele tinha dito, de que passou a surgir os pontos de uma civilização, né, por parte do próprio homem. Foi na Revolução Neolítica. Não, eu falei o fenômeno religioso começou a se manifestar. O fenômeno religioso, Sim, o fenômeno religioso surgiu também nas atividades campestres que eram desenvolvidas na Revolução Neolítica. Isso é histórico. Eu disse que o Sim. fenômeno religioso como tal Não teve a sua gênese, os seus primeiros sinais. Não Paleolítico. Teve na Revolução Neolítica, atenção, através das atividades campestres, quer dizer, a agricultura nasceu pelo totemismo, o homem passou a crer de que há um poder invisível, né, que domina a natureza. E daí começou a surgir a adoração de deuses e tudo mais. No Paleolítico, no Paleolítico, já se fala do homem Homo erectus. Exato. Sim, já se falava. E mesmo o Australopiteco, né, naquilo que foi a transição do Paleolítico para o Mesolítico, já enterravam seus mortos, já faziam ritos funerários. E quando se faz ritos funerários, é porque acredita-se na transcendência da vida. E a transcendência da vida só é possível quando há um ser superior que vai receber esse indivíduo. Então, aí começa a manifestação dos primeiros fenômenos religiosos. Agora, os primeiros fenômenos religiosos passaram a se manifestar na Revolução Neolítica. Mas quando se faz rito funerário, significa o quê para ti? Quando você vê um rito funerário, qual é a função do rito funerário, afinal? Espera aí, vamos aqui compreender algo. Os ritos funerários passaram a ser feitos durante o Paleolítico. Tens a certeza? Sim, tenho. Absoluta? Sim. Só pelo fato de você dizer que tens a certeza absoluta, ele já está a mentir. E por quê? Por quê? Não, sabe o que é absoluta? Porque é a única fonte que eu tive acesso. É a única fonte que você teve acesso. Tive acesso que me mostrou essa informação. Que fonte é essa que te mostrou essa informação? Foi o livro de... Livro de... Foi um português. Foi um português. Meu irmão. Foi um português que escreveu esse livro. Deixa eu falar. Escreveu sobre o período... Foi o Carlos Everdoso. Ok. Falou sobre arqueologia. Foi um dos primeiros arqueólogos a descrever a questão arqueológica angolana. Então, ele estudou muitos povos africanos, né? E presenciou, né, de forma presencial, como é que eram a vida dos antigos povos que viveram antes de nós. Porque a arqueologia trabalha com vestígio, com ossadas, com vestígios que os homens deixaram, né, antes de nós. Então, a se falar, por exemplo, de pinturas rupestres, está a se falar da criação de túmulos, isso tudo representa que o homem já cria num ser superior. Porque quando se cria túmulo, mostra-se que há ritos funerários. É porque o homem acredita em alguma coisa. Eu não posso fazer um rito funerário, né? Por exemplo, eu não creio em Deus, mas faço um rito funerário. Por quê? Se eu não acredito na transcendência da vida, qual é a necessidade? Morreu em terra, entende? Então, se eu faço esse ritual, faço essas palavras de acalento, oro para que o indivíduo descanse em paz, é porque eu sei que tem alguém que vai lhe receber, eu acredito nisso. E foi isso que se verificou no período paleolítico. Vamos ver algo. Será que no período paleolítico os homens não viviam ainda em grupos? Temos que ver isso. Calma. Deixa eu falar. Mas o Paleolítico teve duas fases, o superior e o inferior. Qual é esse Paleolítico que estamos a Mas vamos na questão do nosso tema, porque o Isaías está Não, é só para poder clarear um pouco essa questão. De concreto, qual é o período do Paleolítico que estamos a nos referir? O superior ou o inferior? Para podermos ter essa concepção. Quando se faz essa... E de maneira bem breve, porque estamos à reta final. Olha, eu não sei... Olha, houve 3 fases do Paleolítico, né? Que é o superior, inferior. Acho que inferior, mas qual? Eu só sei 2. Só 2 fases? Não, tem 3. Não, Paleolítico inferior e Paleolítico superior, sim. Acho que tem um médio também. Não tem. Depois vou te mostrar Temos pouco tempo, exatamente. Temos pouco tempo, vamos abordar. Qual era a questão? Não, eu gostava de saber em que período estávamos, de facto, a nos referir quando dizia sobre os ritos que os homens já faziam. Eu me refiro ao período paleolítico. Por quê? O homem, olha, no Paleolítico, o homem começou, levava uma vida nômada, ou seja,
vivia num período, num espaço, e quando notasse a escassez de comida e água, alguma coisa, se trasladava. Mas no fim, acho que penso que foi na transição do Paleolítico para o Mesolítico, né? O homem começou a levar uma vida sedentária porque através como é que é? Através da pecuária e agricultura. Ok. Por quê? Porque com a Isso foi agricultura... na Revolução Neolítica. Acho que o nosso Isaías precisa de algumas bases históricas solidificadas. Isso foi na Revolução Neolítica. Vamos lá, Ferão. Mas Arsénio, essa questão, vamos de facto mesmo já aqui rematar, devido ao nosso tempo, a Regi chama-nos. Mas eu gostava só simplesmente de colocar a questão. Religião, cristianismo, islamismo são religiões mais faladas, mais seguidas. Quais são as considerações finais do teu lado, Arsénio, para a pessoa que está nos ouvir lá em casa, está nos ver? De facto, a religião, concorda que a religião tem uma certa importância na sociedade? Bem, para mim a religião não tem nenhuma importância na sociedade. Não tem mesmo nenhuma importância. O que eu aconselho é que as pessoas saiam mesmo das religiões, porque só se eles conseguirem sair das religiões e a partir de fora olharem para as religiões, vão ver que a religião é um mal e vão ver que tem estado a sustentar, sim, é um mal, vão ver que tem estado a sustentar exploradores, né, que usam o nome de uma atividade superior. Temos que ver isso. E as pessoas dizem que não vão conseguir ser felizes fora da religião. Vão ser. Porque nós estamos habituados a ouvir de que uma mentira 1000 vezes repetida se torna verdade. Então, essa mentira, como já tem sido repetida há bastante tempo, nós estamos a viver numa caverna, se posso dizer. Mas há pessoas que mostram um testemunho de que, antes de serem religiosos cristãos, tinham um caminho, ou seja, tinham uma vida meio torturosa. Depois de ingressarem à religião, tornaram-se uma pessoa, do ponto de vista da sociedade, da dinâmica da sociedade, uma boas pessoas. Hoje conseguem levar a sua vida a um bom porto. Quais são as análises que faz a respeito desses comentários? Bem, essa pessoa tem que saber que quando nós deixamos, né, os nossos códigos éticos anteriores e obtemos novos códigos éticos ao modo de viver na sociedade, certamente que a primeira impressão que eu vou ter não é de que qual é o termo que eu possa buscar para conseguir expressar? De que eu esteja melhor, por eu estar numa nova condição, eu vou dizer de que eu esteja melhor. E aqui entra um fator psicológico, é o que eu estou aqui a tentar dizer. Porque a religião cria a síndrome de Estocolmo. Cria a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando nós passamos a amar o nosso opressor. O oprimido passa a amar o opressor. Quer dizer, de eu entrar na religião, que é a minha opressora da minha cultura, dos meus códigos éticos que eu encontro dentro desta mesma cultura, que é minha, estamos a entender? Então vou passar a amar esse que oprime. É o que acontece. Então eu acho que essa pessoa que disse isso sofre de síndrome de Estocolmo. Muito obrigado. Isaías, qual é a importância então da religião na sociedade? De maneira assim muito breve. Olha, eu penso que o Arsénio ele está a misturar a descrença que ele tem da religião com a função social que a religião apresenta. Imagina uma coisa, manifestações como o casamento, o tabu do incesto, ritos de iniciação, não são produtos da filosofia nem da ciência, são fruto de mitologias, são fenômenos que vêm dentro da própria religião. Então, quando o Arsénio defende a exterminação... Desculpa, o casamento veio a partir da religião, é? Deixa eu explicar. Não, exatamente. De maneira breve... Imagina uma coisa, a religião, o casamento não é um fenômeno que foi criado num ponto de vista científico nem filosófico. É um fenômeno social, uma manifestação social, que os mitos transmitiram. Quando falo do mito, falo dos mitos, falo Estamos a entender. Sim. Então, quando o Arsénio defende a extinção das religiões, o Arsénio vai se envolver com a irmã dele, desculpa. Por quê? Porque o tabu do incesto, quem trouxe é a mitologia, não a ciência. A ciência não estabelece que ninguém pode se envolver com a irmã. Isso é fruto da religião.
não podia haver casamento. Olha, e é engraçado que o Arsénio é cético a essas coisas, mas quando ele amamanta, vai casar. Bem, o Muito casamento obrigado, faz- Arsénio e Isaías. Aproveito para estender os nossos agradecimentos. Estamos de facto muito felizes por ver-vos aqui. Foi de facto um debate muito interessante. Estamos a falar do impacto da religião nas comunidades africanas. E, portanto, ficou aqui então o essencial de nossos convidados. E esperamos que no próximo domingo possa ter mais temas com mais abordagem aqui no programa Boca Doce. Eu quem falei, Alfredo Armando Bumba. Até já, um Boca Doce para si também. Boa tarde. Down from the sky.